Ministério da Cultura e Águas do Brasil apresentam o primeiro Flipetrópolis. Arte, literatura, educação e liberdade. Parceria, Prefeitura de Petrópolis. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui em mais uma mesa com essas feras aqui junto comigo. E a gente vai começar se descrevendo, dizendo como nós somos, para que os deficientes visuais... Rodrigo Santos, Tiago Lacerda, Ricardo Ramos Filho. Apresentação feita em 2 de maio no primeiro Festival Literário Internacional de Petrópolis, Flipetrópolis. Esta acontece em um palco elevado que possui 3 cadeiras intercaladas por 2 mesinhas que carregam copos com água e livros. O fundo é composto por um grande banner estampado com o tema do primeiro Flipetrópolis e um telão que passa ao vivo a roda de conversa que também está sendo filmada. À frente é possível ver as primeiras fileiras da plateia. Os palestrantes se assentam nas cadeiras dispostas no palco. Da esquerda para a direita, a primeira pessoa sentada é Tiago Lacerda, um homem branco de cabelos curtos e castanhos e barba de mesmo tom. Ele traja blusa preta e calça jeans. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento e usa óculos redondos de aro fino. A segunda pessoa sentada é Ricardo Ramos Filho, um homem branco de cabelos curtos rente à cabeça, de tom branco. Ele traja blusa preta e calça jeans. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. A terceira e última pessoa sentada é Rodrigo Santos, um homem branco de cabelos ondulados, castanho escuro, cujo comprimento lhe vai até o ombro. Possui barba de mesmo tom, com aspectos grisalhos. Ele traja blusa azul marinho, por cima desta usa um casaco verde musgo e calça jeans. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. No canto inferior direito do vídeo em questão está do início ao fim a intérprete de Libras, sendo ora uma mulher negra de cabelos ondulados e blusa preta, ora uma mulher branca com os cabelos presos e blusa preta. Elas traduzem simultaneamente tudo o que está sendo falado. De tempos em tempos a plateia é filmada e é possível ver que está cheia. Frequentada por vários artistas, frequentada por artistas, ela costumava dizer: na Bahia ninguém trabalha, na Bahia todo mundo é artista. Né? Então, nós 3 somos artistas, mas, até onde eu sei, a gente trabalha para burro. Né? Eu queria começar com cada um falando um pouco. Né? Eu tenho também uma sobrinha que sempre foi a Manu, que sempre foi muito conversadeira, e ela, desde pequenininho, ela chegava para a gente assim, puxando conversa, e dizia assim: como vai a vida? Você, Rodrigo, como vai a vida? Gente, boa tarde mais uma vez. Agradecer à Cidade Imperial por receber a Flipetrópolis. Agradecer aos curadores pelo convite. Ricardo, a vida vem me tratando melhor do que eu mereço. A verdade é essa. Mas eu sou Rodrigo Santos, eu sou escritor. Eu sou de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. E acho que, na verdade, tudo que eu falar depois se resume na frase: eu sou só o menino gordinho de uma cidade suburbana, proletária, periferia, afastada, que, de tanto gostar de ler, um dia falou assim: pô, quero ser escritor. E é óbvio, né? Você é maluco. Você já viu o que escritor faz na vida? Já viu um escritor na sua vida? Que a obsessão do filho do pobre é a carteira assinada e o contra-cheque. O filho do pobre não está no meu buffet da vida ser artista. E aí eu fiz todo esse caminho, fiz concurso, mas eu escrevo desde então e tem toda uma trajetória com o livro. Acho que o livro me salva muito. É engraçado, eu estava conversando com meu filho, falando todo esse furdunço de proibição, de livro, de censura. Eu falei, cara, sempre vai ser assim, porque enquanto o livro puder fazer um filho de pedreiro como eu virar escritor e vir para Petrópolis falar do meu livro, esses caras vão odiar, pô. O livro faz isso, o livro fez isso comigo. Me mostrou outros paradigmas, só que mesmo naqueles livros que eu sempre li muito, assim,
eu descobri que quando eu estava lendo, eu não estava vivendo. Então, quanto pior era a vida, melhor. Eu lia mais, estava lendo mais e mais. Só que eu não encontrava ali as histórias que eu queria ler, as histórias do meu território, dos meus. E aí que eu falei, não, eu vou escrever essas histórias. E aí dá nesses livros. Começo com poesia, e acho que esse livro aqui, que eu gosto bastante, é um livro chamado Macumba, é um romance policial. O nome é uma provocação. É um detetive evangélico que tem que investigar mortes que acontecem em centros e terreiros de Umbanda e Candomblé. É um romance policial que tem muito a cara da minha cidade, porque eu acho que toda criança de periferia cresce experimentando todas essas religiosidades sem confronto. Eu ia de manhã à missa com a minha avó e ia de noite no terreiro com a minha tia e não tinha problema nenhum. A gente, metade dos 90 para cá, que começa esse negócio, esse ataque mercadológico, principalmente, mas fundamentado no racismo religioso, de atacar terreiro, de atacar centro, de querer esse epistemicídio dessa nossa cultura. Mas eu cresço num meio em que isso era comum. E eu tento trazer um pouco isso para esse romance policial. Eu coloco um detetive negro evangélico da periferia e, justamente, ele não sabe nada. Ele tem o olhar, que é o olhar do racismo religioso, que a gente muitas vezes chama de intolerância, de preconceito, mas não estava certo, isso é racismo. E aí, a malandragem é essa. Conforme alguém explica para ele, eu estou explicando para o leitor também. Então, esse livro me leva para o audiovisual, para roteiro. Tem uma continuação, que é o Fogo nas Encruzilhadas, é o mesmo personagem, com outro caso, sempre no meu território. E acho até São Gonçalo aí sendo personagem. São Gonçalo. Porque São Gonçalo, assim, São Gonçalo é uma loucura, que é uma cidade de 800 mil habitantes, é o 16º maior município do país, e é tratado como uma cidade pobre, nem é tão pobre assim, ela recebe recursos bem vultosos, mas é tratado como cidade pobre. E uma coisa que eu odeio, que é a cidade dormitório. Cidade dormitório, você ignora as pessoas que ficam na cidade trabalhando, principalmente as mães que criam seus filhos, que cria essa ideia, os homens saem para trabalhar e a cidade está dormindo, que é essa rede de afetos que todo mundo cria, todo mundo, que só tem na periferia. Todo mundo é tia, a vizinha briga com... Vou falar com sua mãe. Você abaixa a cabeça na hora, porque você sabe que vai dar ruim. E essas pessoas são ignoradas quando você trata uma cidade gigante como cidade dormitório. Mas aí São Gonçalo está perto do Rio, mas está longe. Está do lado de Niterói, que foi capital do estado, e é riquíssima. Tem um eixo riquíssimo. Todo mundo quer ir para Niterói. E fica esse vácuo ali de representatividade. Uma cidade que tem muita história. Outro dia, geralmente me questionam, eu falo, que legal você usar a sua cidade. Eu falo, não é altruísmo, não, é patifaria. Porque essas histórias estão aí, ninguém está contando essas histórias. Eu vou contar. E de qualquer forma, né, Rodrigão, de qualquer forma, é impressionante como a gente é influenciado pelo que nos cerca, né? Eu fico imaginando o tanto de influência que o ambiente da tua origem, né, o lugar de onde você veio, te influencia nas páginas. Tijuca, né? faz o mesmo com você? A Tijuca faz, cara. É meio impossível se livrar da Tijuca, né? Eu sou tijucano, não é? Tijucano tem um orgulho quase patológico. Mas... Oi? Pois é. E a verdade é que a gente vai por onde leva, a gente traz essa origem, né? E tô muito curioso. É um personagem que tem aí, Com continuidade, É o mesmo... Porque, assim, como é que eu chego na ideia de escrever esse livro? Tendo vivenciado isso tudo, hoje eu sou professor de escola pública. E aí eu chego numa escola para fazer um trabalho de leitura, fiz sarau há muito tempo, então eu gosto muito de ler para as pessoas. E aí eu descubro, entro em contato com uma história de uma menina de 13 anos, uma criança, que havia raspado a cabeça, que é um ritual iniciático do candomblé, e ela preferiu dizer na escola que tinha leucemia. Eu fiquei tão arrasado, eu sou um cara muito emocionado, eu sento na cama, choro, a minha esposa fica, vai deitar. Eu, não, cara, como é que pode esse mundo? Estava vendo o Frei Beto falando aqui, estava quase iniciando uma revolução, que eu também acho isso. Está todo mundo muito palmolescente com o que está acontecendo no mundo, muito alheio a tudo, não é comigo, tal, mas é com a gente, são com os nossos. E eu falei, cara, mas o que eu posso fazer?
uma criança que nega sua ancestralidade, suas relações familiares. Porque, assim, quando você é criança, você vai. Você não sabe que aquilo é candomblé, não sabe que aquela igreja é bate. Você vai. Você vai para um lugar onde todo mundo é legal com você, quase sempre. É divertido, está todo mundo indo celebrar alguma coisa. E quando ela nega isso tudo para não sofrer racismo na escola, ela prefere assumir uma doença fatal. Eu fiquei tão arrasado, falei, cara, fiquei semanas, o que eu posso fazer? Eu falei, cara, a única coisa que eu sei fazer bem é escrever. E aí eu escrevo essa história para levar, para falar sobre as religiões de matriz afro-ameríndias e todo o mais. Por isso que o nome é Macumba, eu briguei com a editora para caramba, porque assim, você vai botar esse nome, vai afastar. Eu falei, pô, mas eu vou atrair quem se interessa. Porque Macumba é tudo isso e não é nada disso. Macumba é um nome pejorativo para quem ainda tem esse viés racista, mas é um nome carinhoso para os adeptos. Você fala, pô, vai ter uma macumba maneira em Petrópolis, sexta-feira, vamos lá? É um nome carinhoso. É um nome altissonante, né? É um nome muito bom de dizer. Bonito, né? É, bonito. É uma delícia. Eu gosto mais da etimologia que o Ney Lopes apresentou. Geralmente se fala, macumba é o instrumento, mas o Ney Lopes apresenta uma etimologia que viria do Kikongo, que seria Kumba, é o mais velho. Os mais velhos, em grande parte, principalmente do Daomé, eles eram os griots, os detentores, os contadores de histórias, os detentores do saber. E o Maá é um pluralizador. Cara, falei de primeira. É um pluralizador. Então, Maá Kumba seria a reunião de muitos kumbas. Seria um grande sarau, um encontro de griots. Então, eu acho... Tudo bem, eu gosto do instrumento musical, mas eu acho essa etimologia tão gostosa de contar. E se qualquer coisa, bota na conta do seu Ney Lopes, que se defende melhor do que eu sobre isso. E aí o meu território é personagem, são histórias. Ele atraiu o interesse do audiovisual, tem algumas conversas. E aí o primeiro diretor falou, mas essa história só pode ser em São Gonçalo, em Niterói? Eu falei, só. Só porque esse território influencia diretamente. Nessa continuação, eu falo, por exemplo, do incêndio do Gran Circo norte-americano de 61, que foi tão traumático que as pessoas não falam sobre. Eu cresci na cidade. Quando eu comecei a perguntar, todo mundo tinha uma história. Falei para minha tia, que era viva à época, eu falei, você estava... eu fui. Pô, você foi no circo e pegou fogo? Não, aí ela contou uma história, eu falei... Quem foi menino nessa época lembra. Eu me lembro muito bem desse... Então, mas para a região isso foi tão traumático que as pessoas não falam sobre. Eu fui pesquisar, fiquei horrorizado, óbvio, mas encantado enquanto contador de história. Falar, cara, por que as pessoas não estão contando essa história? E aí, para encerrar, já me estendi pra caramba, na minha cidade tem 2 cemitérios maiores. É o cemitério municipal e o cemitério São Miguel. E eu descobri que o cemitério São Miguel não existia. Mas, como o cemitério municipal não comportava mais corpos, o cemitério municipal nem o cemitério do Maruí, Niterói, precisaram abrir outro cemitério. E quem deu o dinheiro para comprar o terreno foi o Palhaço Carequinha, que é um gonçalense ilustríssimo. E aí eles compraram o terreno, fizeram... Quer dizer, esse cemitério nasce de um evento traumático para a região. E cadê essas histórias? Então, eu vou trabalhar isso na ficção, vou trazer as histórias. Eu tenho um feedback muito bom de gente de São Gonçalo que fala assim, caramba, eu passo em frente todo dia desse cemitério e eu nem imaginava essa história. Então, assim, eu me aproprio dessas... Eu acho que a gente tem um imaginário muito rico, pessoal, familiar e territorial, que a gente não se apropria na hora da narrativa, porque elenca um outro saber mais importante que o nosso. É a história do cara que fala, não, vou escrever agora sobre o lobisomem. Vou escrever um lobisomem em Petrópolis. O lobisomem dele se chama Brian, a mocinha se chama Susan, caiu Fogg em... Mano, você está escrevendo em Londres, você só mudou o nome. Cadê a particularidade do seu território na sua história? Então, assim, para mim, trazer isso tudo é uma forma de eu estar contando história para aquele menininho gordinho lá atrás que falou um dia, você é escritor, e falaram, pô, tu é maluco. Eu falei, então, eu sou. Então, eu sou maluco mesmo. E você, Tiago, como é que vai a vida? A minha vida vai caminhando, como tem que ser. E eu concordo com você. Eu acho que a gente produz pouca mitologia sobre as nossas histórias. A gente... alguma coisa acontece, né? Eu acho que a gente devia ir atrás mais dessas nossas particularidades. Você entra para dentro do Brasil e descobre cada canto, cada individualidade, cada história sensacional. E, às vezes, falta alguém que tenha coragem e que a vida dê a mão para vir trazer para a gente.
Pois é, a vida caminhando, vida pós-pandemia, né? A gente tentando entender o que sobrou desse saculejão que a gente tomou. E a literatura está aí para resgatar a nossa memória, a nossa fé, a nossa esperança, olhar para frente. Eu venho de uma jornada do teatro recente, né? Estou com 2 espetáculos. Você saiu, né? Você saiu da televisão, né, Tiago? Você está mais Eu no teatro agora, estou num processo natural de encerramento de ciclo com o meu vínculo com a TV. É um processo que é preciso que aconteça. E é um processo intelectual também, né? Acho que um processo econômico, político, tecnológico, um processo humano, né? Eu tô na TV há 25 anos fazendo aquilo. 25 anos é muito tempo. As coisas mudam, a vida muda, né? A gente lembra, né? Onde é que a gente estava 20 anos atrás, e impressionante. Né? E o teatro tem feito, no meu lugar, esse papel de resgate. Né? Eu estou com um monólogo rodando o Brasil, com um projeto de leitura, e com um monólogo preparando para o segundo semestre também, com um filme para fazer, mas sempre envolvido com as boas histórias, com as histórias que me chegam. A minha profissão acabou me levando muito para a literatura. Curiosamente, eu não tenho uma infância muito conectada à literatura. Isso chega mais tardiamente no meu processo de já final da juventude, com o meu trabalho especialmente. Depois do esporte. Depois do esporte. Acho que o esporte tomou muito tempo na minha infância. Mas a verdade é que esse hábito é um hábito que vem um pouco mais tarde, e o meu ofício me chama, me convoca muito para o hábito da leitura. De modo que ver a cidade de Petrópolis ocupada por tanta gente em torno da literatura, em torno da pintura do Portinari, jovens deitados, sentados, aproveitando esse espaço nobre, histórico, para uma boa leitura de fim de tarde. É um prazer, é um privilégio estar aqui. Uma curiosidade que eu tenho, eu sei que você está pretendendo levar para o teatro A Peste, do Camus. Sim. Isso ainda em decorrência da pandemia? É alguma coisa que você está pretendendo fazer pensando na pandemia, ou é um encanto pelo texto só? Não, na verdade, é um projeto pandêmico. Eu brinco com os meus amigos, é um projeto pós-pandêmico. A ideia do monólogo surge durante a pandemia. Na verdade, a minha ligação com o Camus vem de 2009, quando eu fiz uma montagem do Calígula, que é um texto espetacular, é uma peça sensacional. E, durante aquele período, eu acabei me conectando com a obra do Camus. E, mais tarde, eu fui fazer o Hamlet, com um diretor que virou um grande parceiro meu. E curioso, porque o Calígula, para mim, já era o meu Hamlet, de alguma forma. Eu sempre achei que o Camus, para escrever o Calígula, ele leu bastante o Hamlet. E nunca achei que fosse fazer o Hamlet. Me convidaram, me encontrei com um grande mestre e segui uma jornada que já dura 12 anos de pesquisa em torno das peças do Shakespeare. São 3 espetáculos em repertório, mais 2 espetáculos na gaveta. E a verdade é que, durante a pandemia, o Sesc de São Paulo me convidou para apresentar alguma coisa no formato online, que era uma coisa que estava acontecendo ali naquele momento. Todo mundo, né, vivendo aquilo, trancado, e tentando encontrar uma maneira, né, de se conectar com ao redor. E eu não tinha nenhum repertório para monólogo. Tampouco estava entendendo como poderia acontecer aquilo, porque online não é teatro. E também não é televisão, é uma outra coisa que chama online, é um fenômeno. E aí eu não sabia o que fazer, eu sugeri ao Ronaldo, ao meu diretor, esse grande parceiro que vive fora do Brasil, a gente online, e eu dizia, olha, a gente tem as peças em repertório, vamos adaptar esses monólogos e vamos fazer alguma coisa disso. Aí o Ronaldo, eu tenho uma ideia melhor, porque eu lembro que na época dos ensaios do Hamlet, nós falamos muito sobre a peste, e sobre o Camus, e sobre o Calígula, essencialmente. E o Ronaldo, por acaso, estava lendo A Peste, quando a gente estava falando sobre esse formato online. E nós conversamos sobre isso. Ele falou para mim, resolvi ler, não tinha lido ainda e tal. Eu falei, ótimo. E ele falou, tem uma ideia melhor, vamos adaptar A Peste. E eu falei, cara, eu acho que sob todos os aspectos, era uma grande ideia, uma ideia pertinente, urgente, né? Diante de tudo que a gente estava vivendo, né?
a questão da pandemia com aquela coisa horrorosa que a gente viu se passar pelo Brasil. E ainda está aí, não esqueçamos. Mas a verdade é que a gente começou um processo de adaptação, o Ronaldo adaptando, eu colaborando, a gente ensaiava, lia essa adaptação, ia corrigindo. Fato é que, às vésperas da data que nós combinamos com o SESC, nós não conseguimos a liberação dos direitos. Foi um processo longo, difícil de encontrar e tudo. Tivemos um problema de liberação de direitos. E eu tinha uma semana para ter uma ideia. E eu falei, olha, ou a gente entrega a data e deixa o amigo na mão, porque a gente, infelizmente, não dá para seguir, ou a gente adapta aqui a coisa dos monólogos. E surgiu um outro espetáculo, que hoje é um monólogo que eu estou apresentando, chama Quem Está Aí, que é uma reunião dos monólogos de 3 peças do Shakespeare, que a gente já fez, o Hamlet, o Medida por Medida e o Macbeth. Então, esse projeto do Camille acabou ficando para daqui a pouco, porque, à medida que o teatro foi recuperando as suas atividades e a coisa da pandemia está caminhando, foi passando, essa questão do direito autoral está sendo resolvida. Está caminhando, não, está caminhando, está tudo certo. A princípio, a gente estreia no 2º semestre e eu tenho ainda 27 páginas para decorar. Eu comecei a perder o sono, já começou. Começou cedo, normalmente eu perco mais para frente, mas eu já comecei a ter pesadelos. Eu tenho muita curiosidade, assim, porque acho que alguns aqui talvez saibam, eu sou neto do Graciliano. E o Graciliano, na década de 50, mais especificamente em 1950, ele traduziu A Peste, do Camus. E traduziu, Graciliano foi ler A Peste e achou que a peste estava mal escrita. Né? O jeito do Graciliano. Né? E como que o Graciliano fazia? O Graciliano, quando ele ia traduzir, ele tratava o texto a ser traduzido como se fosse um rascunho do que ele tinha escrito e ele ia corrigir o texto. Então, ele resolveu enxugar o Camus. Essas frases estão muito caudalosas, vamos tornar essas frases mais secas, né? Vamos enxugar um pouco, porque o cara... Deixa eu dar uma mãozinha para esse argelino aqui. Né? Obviamente, as traduções do Graciliano não são umas traduções boas, porque são mais graciliano. São mais releituras. do que um texto. Né? Mas eu acho até interessante, porque dentro dessa questão pandêmica, porque o Graciliano, por exemplo, em 1915, ele estava no Rio e o pai chamou para ele voltar para Alagoas, porque em um dia morreram 3 irmãos dele. E a mãe estava, vai, não vai, acabou não indo, mas estava, vai, não vai. Então, eu tenho a impressão que a ideia de traduzir, né, A Peste tinha um pouco a ver também com essa questão pandêmica. Né? Sim, eu acho uma memória, né? É uma memória. Eu, como o Camus, assim, no final da obra ele diz isso, né? Assim, para que a gente não seja dos que se calam, né? Que a gente leve isso adiante para que a gente não deixe as pessoas esquecerem. Né? Mas é um pouco essa associação que eu faço, né? Como a vida oferece material, né? Para a arte, para a literatura, não só para a literatura e para o teatro e para artes cênicas, mas para as artes visuais, para a pintura, né? Como a gente é produto do meio, né? Como a gente é afetado pelo que a gente vivencia, pelo que a gente vive e vivencia, né? E, à medida que o tempo caminha, a gente só segue colhendo mais impactos, né, da vida. E eu não sei, Tiago, eu não sei você, mas eu penso muito nisso. Eu não sei se a gente já tem consciência do que a gente viveu nessa pandemia. Me parece que muitas coisas a gente só vai se dar conta daqui a algum tempo. Eu tenho uma filha que foi alfabetizada online. Como a minha filha, muitas. Qual é o impacto disso na vida de um jovem? Que adulto você vai ter lá na frente? Dizer, ok, com ela está tudo bem, ela vai muito bem na escola. Aliás, dos 3, eu acho que é que tem mais talento para a academia. Mas é uma circunstância, né? A gente não imagina. Que falta faz o afago do mestre, o olhar do professor, o tom de voz, o coleguinha, a dúvida,
né, a convivência. Né? Eu imagino que tem professores por aqui. Pronto. Eu dei aula online. Claro. Imagina essa vivência, cara. Que tipo de perspectiva essa garotada, essa geração vai ter, né? E eu sou professor de escola pública, então dava aula online muitas vezes para ninguém. Porque meus alunos não tinham acesso à internet, não tinham computador, não tinham celular. Eu tenho alunos abrigados, que tinha uma que falava, professor, eu só consigo entrar 2 horas, porque só tem um computador aqui no abrigo, e a gente reveza, cada um assiste 1 hora de aula. Então, assim, meu filho estava estudando, fazia online, e toda hora eu ia lá, e toma celular, e dá um safanão, e está dormindo, dá uma sacudida. E os meus alunos sem supervisão, os que ainda tinham acesso, não tinham supervisão alguma, porque são filhos de pobres que precisam sair 5h30 da manhã para trabalhar e voltar 11 horas da noite. Então, assim, eu estava lá. Eu estava. É o tipo de impacto que a gente percebe, mas se dá conta disso, né? Tomar consciência da profundidade do que a gente viveu, eu acho que vai demorar um tempo para a gente entender, né? Muita coisa. Às vezes, me lembro um pouco já, Tiago, eu não sei se... De vez em quando, é quase como um pesadelo, assim, mas me vem um pouco aí, aquela sensação de medo que eu tinha. Sabe, aquele medo que a gente tinha, sim, aquele medo que a gente viveu, que eu acho que a gente não pode esquecer, né? Isso está lá no caminho, né? O medo compartilhado por todos, a abstração, né? A forma como a gente vai se impactando. Eu acho que é sobre isso, né? É sobre a transformação, né? Sobre aquela sociedade, sobre aquelas pessoas, e cada um com o seu papel, os médicos da linha de frente. Nossa, mãe, né? Se isso não é material para a gente investigar a nossa natureza, e, na minha opinião, esse é o papel da arte, um dos grandes papéis da arte, se isso não é material para a gente investigar quem nós somos, né? Não, e pensar que até isso foi usado de uma maneira escrota pela direita, né? Quer dizer, bom, né? Quer dizer, bom, era o gancho que eu queria, inclusive. Era o gancho que eu queria. Cara, a gente passou álcool gel em lata, galera. A gente lavava as compras, cara. Tinha gente receitando ivermectina para matar vírus. Então, mas eu acho assim, eu não sei se o impacto coletivo ele ainda possa ser sentido, mas eu acho que tem um impacto muito bom. E é ruim falar uma coisa, tirar uma coisa boa de um momento tão ruim. Mas quando eu falei que eles não, esse negócio de censura de livro, eles não gostam, esse eles sempre foi um sujeito indeterminado. Agora não, está determinadíssimo. Você sabe quem são eles. Você jogava bola com um cara há 15 anos, nem imaginava. A gente estava conversando ali atrás. Antigamente, para compor um personagem, eu tenho uma amiga escritora que ela faz o mapa astral do personagem, para poder saber como é que ele vai lidar. Não, ele fez isso porque ele é de Gêmeos. Hoje em dia, eu entro na padaria, tem um cara falando assim, bandido tem tudo que morrer. Eu sei que ele votou de 2014 para cá, maluco. Sei o que ele acha sobre aborto, sobre maconha. Então, assim, eu acho que eles, que era uma entidade, não, eles não gostam de cultura, eles não querem... Esse eles ficou vivíssimo. Então, se para nada, ou se ainda não, eu acho que para isso já deu. Para olhar e falar, irmão, é o seu livro. Não, esquece. Que eu lancei, por exemplo, agora, por isso que eu falei do gancho. Eu ousei fazer uma releitura para os dias de hoje do Noite na Taverna, do Álvares de Azevedo, que foi o cara que, quando eu li, eu falei, porra, eu quero fazer isso. Quero escrever igual esse cara. Copiei muito no começo. Na poesia, então, é beleza. E aí eu lanço um livro chamado Máquinas Escrotas, que é uma fala de um dos personagens, que ele fala, nós somos só máquinas escrotas de comer, cagar e trepar. E o resto, trabalho. Trabalho é o que a gente faz de mais escroto. A gente vende nosso tempo para alguém, para ter dinheiro, para ter onde cagar em paz, ter o que comer e alguém querer dar para a gente. E aí, no final, assim, eu acabo indo meio na contramão, porque eu acho que a gente está muito numa literatura de conforto, de pertencimento, e eu acho que a arte é o lugar de eu trabalhar o contrário, mostrar, cara, essas pessoas escrotas existem. Porque se a gente fica nessa bolha de que todo mundo é legal, todo mundo é progressista, e aí a gente engole um Bolsonaro quando aparece e fala, meu Deus, de onde surgiu esse cara? Do futebol, pô. Tu joga bola com ele há 15 anos, ele estava do seu lado.
Veio de Marte. Então, assim... Essa gente brotou do seio de quem nós somos. Então, assim, eu acho debaixo que das nossas barbas. Né? Esse momento desvelou. Então, assim, eu acho que, para mim, é muito claro. Eu que produzo arte, que acredito na força da arte, na força da literatura, eu falo, cara, que bom saber agora qual o tipo de trabalho. Eu fiz... eu, de vez em quando, eu vou ao CRIAN de São Gonçalo falar de poesia, de literatura e declamar poesia. É uma experiência fantástica, porque você tem menores apenados, estão lá, eu chego, eu faço meio Sérgio Varner. Pô, vocês curtem poesia, mano? Os caras, né, poesia. Eu começo a declamar a letra do Racionais, eu não consigo terminar, porque eles terminam por mim. Eu falo, tá vendo? Isso é poesia, cara. Vamos lá, eu troco uma ideia. Então, assim, eu vejo que meu público é muito mais essa galera do que o cara do futebol. Então, acho que... Mas, de qualquer maneira, né, Rodrigo, eles estão muito confortáveis. Né? A gente precisava dar um jeito deles não ficarem tão confortáveis, porque vai dar ruim, como se diz, né, se eles continuarem confortáveis como eles estão. Você não acha? Cara, eu acho que a gente tem que estar muito vigilante sempre. Eu acredito no deboche. Acredito no deboche, acredito que quando o cara fala uma bobagem dessa, você dá aquela ironizada sagaz. Falou, meu, para de falar bobagem. Outro dia eu falei para ele, pô, rapaz, eu podia até concordar contigo, mas aí seremos dois falando merda, né? E eu acho que a gente tem... Eu acho que tem que ter essa coisa assim, não pode mais dormir. Agora que eu sei que é o inimigo, eu vou ficar catucando ele. Mesmo que eu não vá para a linha de frente o tempo todo, mas eu vou ficar o tempo todo deixando ele desconfortável, porque fica confortável, daqui a pouco, aí levanta um aqui. Eu fiz em 2020, teve um festival literário em São Gonçalo, e a Globo foi fazer uma cobertura. Foi a primeira vez que eu vi o carro todo descaracterizado, e eu estava falando com meu filho isso, que ele acompanhou, e eu falei, cara, isso é um absurdo. Antigamente, pô, eu cresci numa rua de terra, cara. Se entrasse um carro da Globo, a criançada ia correr, parecia até Folia de Reis, atrás do carro da Globo. Suzana Naspolini fez isso a vida toda e era assim. Vamos lá, aparecer na Globo. A gente passou por um tempo que os caras tiveram que tirar o adesivo da Globo do carro. Não podia fazer cabeça ao vivo, no centro do Rio, que aparecer sempre um infeliz para despejar esses impropérios. Essa galera deu uma recuada. E não só com a Globo, né? Mas eu acho que com todo veículo que se pretende sério e de levar informação para as pessoas, eu acho que foi atacado, né? Sobre esse horror, né? Eu não consigo me livrar da experiência do Camus, eu estou muito envolvido com isso agora, mas o que o Camus sugere é que é bom a gente lembrar que esse horror, esse mal, ele não acaba. Ele só fica adormecido. Ele fica adormecido nas gavetas, nos papéis, nos esgotos, nos porões, na sombra. Né? E quando a imunidade da nossa sociedade baixa, essa gente prolifera do esgoto. Né? E eu digo isso porque a metáfora que o Camus exercita na Peste é essa metáfora da ascensão da epidemia, né, em comparação com a ascensão do autoritarismo na Europa dos anos 30. Ele escreve o livro com a França, com Paris ocupada, publica em 47, se não me engano, mas é um exercício usando o acometimento da peste naquela sociedade para traçar um paralelo da ascensão da violência. É algo que surge quando a nossa imunidade democrática baixa. É por isso que eles odeiam a cultura. É por isso que eles odeiam a educação, a arte, porque a gente vira o espelho para a vergonha dessa gente. Né? E o livro, a literatura, o teatro, tudo isso que a gente vem celebrando num encontro como esse é antídoto para esse horror que fica adormecido e envergonhado e que decide vir morrer à luz do sol, decidem ter a ousadia de saírem à luz do sol, porque justamente a gente precisa cuidar da nossa imunidade democrática, senão essa gente volta, essa gente está aí, essa sombra está aí, ela não foi embora. Não, esse pessoal tem que voltar a ter vergonha de ser ignorante.
Tem que ter vergonha. Ah, não sei. Não, você não tem que ter orgulho por não saber. A gente vive na sociedade da informação. Você tem a maior biblioteca do mundo. Eu andava 4 quilômetros. Como eu falei, eu não tinha... Eu gostava muito de ler, mas era pobre. Então, eu andava 4 quilômetros para ler na biblioteca pública da minha cidade. Tinha nada para fazer em casa. Também o entorno não era muito bom. Eu falei, cara, eu andava 4 quilômetros, passava a tarde lendo. Hoje não precisa isso. O cara abre o celular e as pessoas continuam com orgulho de ser ignorante, receitando, falando que remédio de... Agora estão falando que o remédio de verme cura a dengue. Está na hora de falar, mano, você está falando uma imbecilidade. As pessoas têm que voltar a ter vergonha de falar essas coisas. Eu fico com a impressão de que a gente vive um momento muito significativo. Essa coisa, o surgimento da internet é um advento que impacta muito a vida de todos nós, né? Outro dia eu li um artigo, não me lembro onde, mas alguém comparando o surgimento da internet com o surgimento da lâmpada. Quer dizer, é um advento que transforma a vida como a gente conhece, né? E eu tenho a impressão de que a gente não está preparado para lidar com isso, sabe? Com tudo o que isso significa. O que a gente está vendo essas pessoas fazerem, a capacidade de manipulação de massa, através de mentira, de invenção de uma realidade paralela, de absurdos, né? E através dessa nova tecnologia. Lá nos anos 30, acho que era o cinema que fazia esse papel, né? Era a propaganda que convenceu todo um povo que eles tinham que invadir a Polônia. Era o cara produzindo cinema, produzindo fake news, com uma ferramenta que tinha surgido e que as pessoas não tinham aprendido a lidar com aquilo. E me parece que a internet tem um pouco esse papel, assim, parece que a gente vive num tempo que a gente está tentando entender. Eu não sei nem se a gente tem educação suficiente para fazer uso dessa ferramenta, porque também é sobre isso, né? Sobre as nossas limitações enquanto sociedade, indivíduo. A educação é uma questão no Brasil há 500 anos, de verdade é, né? E eu fico me perguntando qual a potência de uma ferramenta como essa na mão de uma sociedade que talvez não esteja tão preparada para lidar com isso. Então, eu acho que até a gente entender, até a gente conseguir criar mecanismos que nos protejam da nossa própria natureza, eu acho que a gente vai ver muita coisa estranha acontecer e que a gente esteja atento e forte. Eu acho que a gente precisa, né, já foi dito, a nossa arma é o que a memória guarda, né? Então, lembrar, e eu penso sempre muito disso, que dessas 700 mil mortes, 350 mil poderiam ter sido evitadas se a gente tivesse tido um governo mais decente, mais preocupado com a saúde, comprando vacina. Digno. Quer dizer, nós perdemos 350 mil pessoas. Foi um genocídio, realmente, né? Gente horrorosa e indigna. Então, é isso. Eu acho que agora estamos já na hora de abrir para perguntas. Alguém? Se vocês quiserem escolher outro tema... o Afonso está dizendo que não tem tempo. Deu uma pesada. Agora, ok, vamos uma pergunta, vamos escuta, perguntar. O chefe falou não é não. Não, mas um braço levantado vai ter, não é possível. Ninguém curioso por nada? Bom, então vamos encerrando. Então é isso, gente. Eu queria... Foi um prazer. Agradecer. Um prazer estar com você, Tiago. Um prazer estar com você, Rodrigo. E um prazer ver essa casa cheia, ver todos vocês aqui. E vamos junto, que a gente tem um país aí muito bonito para fazer crescer. Eu queria só reafirmar, mas, por favor, não deixar de dizer, eu estou muito feliz de ver essa ocupação. Estou muito feliz de ver Petrópolis com a oportunidade de amalgamar esse festival, enraizar em Petrópolis, e que venham muitos e muitos Flip Petrópolis para a gente poder estar juntos, celebrando a literatura, a arte, a cultura, a nossa língua. E eu acho que Petrópolis merece, o povo de Petrópolis merece, e eu estou muito feliz. Parabéns aos envolvidos, Afonso, todos, a prefeitura, parabéns. Que venham muitos e muitos outros ainda. Obrigado, gente. Não, galera, só agradecer mais uma vez. Eu brinquei que deu uma pesada, mas eu acho que essa disputa de narrativa é constante. Meu campo de batalha é literatura. Foi um
uma questão que me foi levantada, uma questão indigna, absurda, desumana que me foi levantada, que me moveu a escrever o Macumba, que me move a escrever o Fogo, que me move... Eu acho que eu sou muito movido por essa indignação. Eu acho que essa disputa de narrativa tem que ser o tempo todo. Eles estão aí. Queria só te dizer que, assim, não acho que a gente pesou, não. Eu acho que tem que falar. Tem que falar. A gente tem que ter coragem de dar nome para as coisas. É importante dizer, com responsabilidade, como foi feito aqui. E é isso, é isso. Vamos que vamos. Gente. Obrigado, boa noite. Até a próxima.